A corrida na Holanda foi marcada por caos, chuva, safety cars e decisões estratégicas que separaram os que conseguiram salvar pontos preciosos daqueles que saíram de mãos abanando. No meio desse cenário turbulento, um dos nomes mais observados do grid, o brasileiro Gabriel Bortoleto, viveu um domingo amargo. O piloto da Sauber, que vinha em boa fase e que já havia mostrado evolução clara em sua adaptação à Fórmula 1, acabou sendo vítima de escolhas equivocadas da própria equipe. E pior, não foi a primeira vez. O resultado foi frustração, declarações fortes após a prova e uma sensação incômoda de que oportunidades estão sendo desperdiçadas em sequência. Desde o início do fim de semana, Bortoleto se mostrava confiante. O carro vinha apresentando um ritmo competitivo, e havia expectativa real de pontos. Mas já na largada, um problema inesperado minou suas chances. O brasileiro revelou depois da prova que enfrentou uma falha na embreagem, que comprometeu sua saída do grid. Na Fórmula 1, uma largada ruim pode custar não apenas posições, mas todo o ritmo de corrida. Foi exatamente o que aconteceu. Bortoleto caiu, perdeu espaço precioso e precisou se concentrar em minimizar danos. Mesmo assim, ainda havia caminho para a recuperação. As condições variáveis, com chuva entrando e saindo de cena, abriam a possibilidade de apostas estratégicas criativas. Era o tipo de corrida em que uma boa leitura de pista e decisões rápidas podiam transformar um cenário ruim em uma oportunidade inesperada. Porém, foi justamente aí que a Sauber se perdeu. As escolhas de pneus e o momento das paradas acabaram deixando Bortoleto em desvantagem clara em relação aos rivais diretos. Enquanto outros pilotos conseguiram aproveitar melhor os períodos de safety car e neutralizações, o brasileiro se viu preso em estratégias inconsistentes, que não extraiam o potencial do carro e nem respeitavam as condições em constante mudança. Após a bandeira quadriculada, veio a frustração. Bortoleto terminou apenas em 15º lugar, fora da zona de pontos, em uma corrida que tinha potencial para muito mais. Nos microfones, o brasileiro não escondeu a decepção. Disse que era uma daquelas provas em que não podíamos desperdiçar oportunidades, mas desperdiçamos todas elas. A frase, curta e direta, revela não apenas irritação com o resultado, mas também um incômodo acumulado com erros repetidos. Para um piloto em início de trajetória, cada chance conta. Cada ponto conquistado pode ser determinante na luta interna da equipe e na construção de sua reputação dentro do paddock. O que chamou ainda mais atenção foi a ausência de explicações. Bortoleto comentou que, após a prova, não conseguiu conversar com os engenheiros para entender o que deu errado. Pelo rádio, tampouco recebeu respostas detalhadas. Segundo ele, talvez por se tratar de informações consideradas confidenciais. Essa lacuna de comunicação deixou clara uma quebra de confiança. Em um ambiente tão competitivo como a Fórmula 1, onde pilotos e engenheiros precisam estar em sintonia total, a falta de diálogo pesa. E no caso de Bortoleto, isso parece ter acentuado ainda mais o sentimento de frustração. A situação se agrava quando lembramos que a Sauber já vinha sob questionamentos em relação às suas decisões estratégicas. Jonathan Veatley, chefe da equipe, admitiu publicamente que a escolha de tentar segurar Bortoleto em uma estratégia de apenas uma parada foi um erro. Pensamos que daria, disse ele, mas a realidade da pista mostrou o contrário. Esse tipo de reconhecimento é importante, mas também expõe fragilidade. Para o piloto, soa como um pedido de desculpas tardio, incapaz de devolver os pontos perdidos. O contraste entre o desempenho potencial do carro e os resultados concretos faz com que a narrativa em torno de Bortoleto ganhe contornos melancólicos. Ele tem mostrado velocidade, consistência e maturidade, mas as circunstâncias externas o impedem de converter isso em resultados. É como se cada corrida virasse um teste de paciência, em que o talento é colocado à prova não apenas contra os adversários, mas contra falhas internas da equipe. O rádio, que deveria ser uma ferramenta de apoio, vira um espaço de silêncio ou de ordens que não fazem sentido na prática. Durante a prova na Holanda, a irritação de Bortoleto foi perceptível. Ainda que não tenha havido explosões de raiva típicas de pilotos mais experientes e consagrados, como já vimos ao longo da história da Fórmula 1, a forma firme como ele se posicionou depois mostra que não está disposto a aceitar passivamente erros repetidos. Essa postura pode ser vista de duas maneiras. Por um lado, revela personalidade e ambição, características fundamentais para quem sonha em se consolidar no topo do automobilismo. Por outro, acende um alerta dentro da equipe. Manter um talento jovem satisfeito exige eficiência, clareza e resultados. Os bastidores da corrida holandesa também expuseram uma Sauber dividida entre ousadia e cautela. O time tentou segurar posições com pneus já desgastados após o safety car, numa tentativa de ganhar terreno pelo fator sorte. Mas, na prática,
a decisão acabou custando tempo e performance. Essa dualidade estratégica, entre apostar alto ou jogar seguro, tem marcado a temporada da equipe. O problema é que, em ambas as situações, Bortoleto tem sido o maior prejudicado. Sua performance em pista mostra que ele está pronto para mais, mas a execução ao redor dele não acompanha essa evolução. O contexto geral deixa claro que a irritação de Bortoleto não é fruto apenas da corrida na Holanda. É a soma de erros, falta de comunicação e decisões duvidosas que criam uma sensação de desperdício. O brasileiro sente que poderia estar construindo uma campanha sólida de pontos, mas, em vez disso, precisa lidar com explicações insuficientes e resultados aquém do esperado. Para um jovem que carrega o peso de representar o Brasil na Fórmula 1, essa frustração ganha ainda mais força emocional. Em termos narrativos, o episódio na Holanda simboliza uma encruzilhada. De um lado, o talento de Bortoleto, que já convenceu especialistas, fãs e até rivais de que tem lugar no grid. Do outro, uma equipe que ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio entre estratégia, confiabilidade e comunicação. Enquanto essa disparidade persistir, haverá atrito. O rádio pode continuar a registrar silêncios incômodos, e as entrevistas após as corridas seguirão carregadas de frases que, embora ditas em tom calmo, soam como recados diretos. A história da Fórmula 1 está repleta de pilotos que viveram momentos assim. Jovens promissores que perderam pontos valiosos por erros externos, mas que conseguiram transformar a frustração em combustível para crescer. A grande questão para Bortoleto e para Sauber é: até quando essa paciência será mantida? Quantas corridas mais terminarão com declarações de lamento, quando poderiam acabar com comemorações? Na Holanda, em frente a uma torcida apaixonada e em uma pista que costuma premiar ousadia, Bortoleto saiu de mãos vazias. Mas o episódio serviu para expor algo maior. Ele não é apenas um novato em aprendizado. É um piloto que já cobra resultados, que exige transparência e que demonstra ambição de quem sabe onde pode chegar. Se a Sauber quiser manter esse talento motivado, terá que aprender rápido com seus próprios erros. Caso contrário, a irritação vista na Holanda pode se transformar em um ponto de ruptura, e a Fórmula 1 não perdoa